nesse podcast. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância das cores na decoração e na moda. Aqui quem fala é a professora Jéssica Zezak, coordenadora do seu curso aqui na Unifates. Então vamos lá. O que é importante a gente pensar a respeito das cores? Né? Tanto na decoração, quanto na parte fashion, na moda. Né? O que é a importância? As cores, você pode ter notado que ela influencia todo o nosso dia a dia. Né? Como que ela influencia? No nosso estado de espírito, nos nossos ambientes, a relação que as cores querem trazer pra gente, como que eu vou usar as cores a meu favor? Isso é muito importante você pensar. E me pergunto assim em sala de aula, professora, mas o que a cor vai influenciar? É verdade que o vermelho vai trazer uma sensação de fome, né? Que a gente faz muita analogia com as cores do McDonald's, né? O vermelho e o amarelo. O que isso vai influenciar? Ah, hoje eu tô muito feliz, eu vou colocar um colorido. Ou pelo contrário, nossa, eu tô muito pra baixo, tô na bad, eu vou colocar uma cor pra motivar meu dia a dia. Então a cor, ela influencia sim no nosso dia a dia. E como? Vou te falar como. Então, o que são as cores? As cores, elas estão presentes em tudo e em todos. É muito importante a gente pensar nisso. Elas existem desde que o mundo é mundo. Então, a importância da relação, né, de forma direta e indiretamente, as cores vão influenciar assim no nosso dia a dia, como eu falei para vocês, na decoração, né, na parte de interiores, voltado, na composição dos nossos looks, né, o que combina com o que é o que eu mais recebo questionamento. Ah, professora, eu não sei combinar o quê? Não sei combinar laranja com vermelho, laranja com roxo, laranja com verde, o que combina com o quê? Então, no final desse podcast que você vai aprender principalmente a questão da composição, não só no look, mas nos ambientes. Então, desde que o homem é homem, né, o homem das cavernas, ele buscou desenvolver alternativas para facilitar a sua comunicação. Como que essa comunicação teve esse fácil acesso? Então, ele acabava usando as paredes das cavernas, né, para perpetuar essas informações, para se comunicar. Então, ele não tinha assim um diálogo tão aprimorado como o nosso, mas ele deixava as marcas dele, a essência dele, né, os rituais, as passagens, né, dentro das cavernas. Ele acabou usando cores como através dos pigmentos das flores, eles começavam a macerar as flores, sangue de animais, o carvão. Então, com o passar, o aprimoramento da evolução das espécies, a gente consegue ver uma diferença, né, de cores. Então, o que é importante a gente pensar? Como que a gente enxerga as cores? Vários filósofos, Platão, Demócrito e Aristóteles, eles começaram desde a antiguidade, elaborar teorias, tá? E algumas hipóteses a respeito dessa relação das cores com a natureza. Só com Isaac Newton, o famoso Isaac Newton, nós temos o primeiro reconhecimento em relação ao espectro da cor, né? Como que é isso? Como que eu enxergo realmente a cor, né? Como foi formulada a teoria. Então, a cor ela vai exercer uma ação tríplice. A gente tem três funções básicas da cor. É impressionar alguém ou alguma coisa, de se expressar, então essa comunicação lá com o Homem das Cavernas é verídico, e é de construir alguma coisa, né? Então, Pierre afirma que a cor ela vai ter essa função, impressionar, de expressar e de construir, tá? Então, lá no Prisma, não sei se vocês fizeram lá na escola, lá no ensino fundamental, pegar o prisma de vidro e a passagem da luz, né, o raio solar entrando nesse prisma e a gente consegue ver o arco-íris, tá? Então, como que a gente vê esses objetos, né? Como que a gente enxerga essas cores? Então, imagina uma maçã, né? Eu enxergo que aquela maçã é vermelha com uns tonzinhos de amarelo e de verde, porque os objetos eles vão absorver essa luz e refletir ela de forma distintas. Então, é importante a gente sempre pensar em relação à composição de cada um. Então, voltando no assunto da maçã, eu consigo enxergar que a maçã é vermelha, tá? Porque ela recebe aquela luz vermelha e os demais componentes da luz branca. Então, a mesma coisa com o objeto azul. Ele vai refletir essa luz azul para os olhos do observador. Então, é importante a gente pensar que a cor, ela nada mais é do que uma sensação produzida sob a ação do órgão da visão que a gente consegue observar. Então, sobre a ação da luz, a gente consegue enxergar essa cor. Então, é uma sensação e ela vai ser produzida no órgão da visão, que é os nossos olhos, né?
A maçã ela é vermelha porque ela vai refletir essas irradiações vermelhas e vai absorver outras cores, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. O objeto só é branco porque ele reflete todas as cores. O objeto só é preto porque ele absorve todas as cores. Então é importante a gente pensar nisso. Recapitulando, um objeto é vermelho porque ele vai refletir essas irradiações vermelhas. O objeto só é verde porque ele reflete essas irradiações verdes. Um objeto branco só é branco porque ele reflete todas as cores e o preto ele absorve todas as cores, tá bom? A gente tem um livro que fala sobre a psicologia das cores e é interessante a gente pensar, né? O Pinheiro fala que alguns fatores psicológicos dentro dos aspectos estéticos, eles vão influenciar a vida das pessoas. Tem gente que não suporta vermelho, tem gente que não suporta laranja, ou não gosta, não tem. Então, dentro desse fator psicológico, né, vai fazer com que as pessoas gostem ou não gostem, né? A cor, ela é sentida, ela vai provocar emoções, sensações. Ela é vista porque a pessoa consegue enxergar, absorver essa cor. E ela é construtiva, tá? Pensando nas 3 ações das cores, sentir, ver e construir. Então a gente constrói uma linguagem, uma comunicação, um sentido, uma ideia. Então voltando lá o que Pinheiro fala que a cor exerce uma ação tríplice, que é impressionar, expressar e construir. Então a gente consegue sentir, então impressionar, né, provocar essas emoções, ver, né, e construir. Linguagem, comunicação, fala, uma ideia. Então eu quero fazer uma entrevista de emprego. Que cor que eu vou utilizar? Azul. Azul é a cor para você impressionar, para você dar aquela sensação, né, de imponência, de confiança. Então azul é uma cor essencial para isso. A cor, ela é positiva porque ela vai interagir com as pessoas e com o espaço de forma positiva. Ela, quando é negativa, ela é inadequada, ela provoca um cansaço visual, ela vai estimular o estresse, o desconforto, né? Então é importante a gente pensar nisso. E como que eu uso a cor a meu favor? Como que eu consigo fazer isso, né? Então como que a gente consegue usar a cor nesse sentido? Então a gente consegue usar as cores através da influência desse espaço, a percepção, né, das pessoas, ela vai interagir com os nossos sentimentos, com o nosso humor, a nossa sensibilidade. Então vai depender muito dos fatores de trazer prazer, a sensação dentro desse ambiente. Como que a gente pode, né, trazer os sentidos? Eles vão variar conforme as crenças, os aspectos culturais, as civilizações ou outros fatores. Então a gente tem algumas relações culturais, alguns símbolos relacionados às cores. Então a questão de superstição religiosa, cores crentes acabam trazendo a sensação de aceleramento, de estimular a circulação sanguínea, aumentar a temperatura do corpo, né? As frias já possuem efeito calmante, harmonia, melancolia. Então, hospital, por exemplo, normalmente as cores usadas em hospitais tons mais frios, o verde, o azul. Já cores, como eu comentei, começando o nosso podcast, falando das cores quentes, né, do vermelho e do amarelo, restaurantes normalmente trazem essas cores vermelhas, né, porque ele acaba, o amarelo e o azul, às vezes, se você falar McDonald's amarelo e vermelho, por quê? Ele traz a sensação de energia, né, de raiva, de emoção, relacionado com a alimentação. Então, normalmente a gente não coloca uma cozinha laranja, né? Porque ele acaba trazendo aquele entusiasmo, a gente acaba comendo um pouquinho mais, né? Então, tem algumas cores que eu posso falar pra vocês em relação à psicologia. Não, a cor por si só, gente, ela não vai trazer toda a influência no ambiente, por exemplo. Então, um ambiente totalmente azul, num quarto, vai trazer melancolia? Calma, né? Então, você, dependendo, não a cor por si só não acaba fazendo isso. O cinza, igual eu tô hoje aqui da minha universidade, o cinza, ele traz uma elegância, um respeito, uma certa sutileza. O vermelho, nós temos a sensação de paixão, de força, de energia, de liderança, né? Então, em algumas culturas, como na China, ela traz a questão de alegria, né? De fogo, de revolução. A cor do sinaleiro, vermelho, o que significa? O pare, né? O azul é uma harmonia, uma austeridade, uma dependência, liberdade, né, relacionada à saúde. O ciano, que é aquele azulzinho clarinho, então ele traz sossego, paz, frescor. O verde, a natureza, a primavera. Então a gente faz uma analogia das cores com os espaços.
riqueza, dinheiro, boa sorte. O amarelo é uma velocidade, concentração, otimismo. Muitas empresas de marketing acabam usando a questão da cor amarela, né? Traz analogia ao ouro, né? O dinheiro também. O magenta, que é o nosso pink, ele traz a questão da luxúria, da sensualidade, do feminino. O laranja, energia e criatividade, então também traz, onde eu trabalho, ó, é o cinza e o laranja. O preto é algo voltado mais para o poder, para a modernidade, para a sofisticação, né? Também em algumas culturas ele está relacionado com a morte, ou o medo, né? O azar. E assim por o branco, né? O branco é pureza, inocência, por isso que as noivas, né, na nossa cultura ocidental, casam de branco, né? Então, dentro das culturas, como eu comentei para vocês, a gente tem algumas relações com as cores. Para falar de cores, é importante a gente falar do ciclo cromático, tanto para a moda como para o design, para a arquitetura. O círculo cromático ele vai nos auxiliar, né, na composição dessas cores. Dentro do círculo nós temos as 12 cores dividido, né? Cada parte desse círculo é dividido para cada cor, então ela representa as cores percebidas pelo nosso olho humano. São 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. O que são cores primárias, professora? Cores primárias são cores puras, sem adição de nenhuma outra cor. As cores secundárias é a adição de 2 cores primárias. Então, por exemplo, o amarelo, o azul e o vermelho são cores primárias. Se eu adiciono o azul mais o amarelo, eu tenho uma cor secundária que é verde. Se eu adiciono o amarelo mais o vermelho, eu tenho uma cor secundária que é o laranja, né? E assim sucessivamente. Azul com vermelho é o roxo ou o violeta, que é uma cor secundária. As cores terciárias é a adição de uma cor primária mais uma secundária. Amarelo mais laranja, então amarelo que é primário, laranja que é secundário, eu tenho um tom mais mostarda, né? Aquele laranja, amarelo alaranjado, que é uma cor terciária. Se eu adiciono o laranja, que é uma cor secundária, para o vermelho, uma cor primária, eu tenho o vermelho alaranjado, que é uma cor terciária. E assim por assim vai, né? Então, o círculo cromático ele nos auxilia muito nessa composição de looks e de ambientes, né? Para eu saber, como eu falei para vocês, o que combina com o que, né? Então, para ficar mais fácil da gente auxiliar. Dentro das leis da harmonização, nós temos as cores complementares. São as cores com maior contrastes entre si, tá? Então, elas estão posicionadas opostas no círculo cromático. O verde e o vermelho são cores complementares. O azul e o amarelo são cores complementares, então eles estão opostos. Professora, fica legal fazer uma cor complementar? Sim, né? Fica bem interessante essa composição, desde que usada com sabedoria. Verde e vermelho se combinam, o azul com o amarelo, né? O roxo com o amarelo, ou o tomzinho aquele mais mostarda, né? O violeta com o roxo, o violeta com o verde, fica bem legal a composição. Então, traz algumas, desde que usados com sabedoria, principalmente no ambiente, né? Que tem muitos arquitetos e muitos designers que têm medo das cores. É importante a gente saber usar no look também, gente. Antes de fazer minha análise cromática, minha análise das cores com a Ana, eu tinha medo de usar as cores, não saber como usar, mas não no sentido de saber combinar, mas saber o que combinava comigo, né? Então, a questão da minha pele, a questão da cor do cabelo, saber o que era ideal para minha pele não ficar tão apagada, né? Então, a questão da composição nos looks e conhecimento das cores é muito importante. E dentro das cores complementares, nós temos as cores complementares decompostas, que são cores equidistantes, né? Sem perder a harmonia. Então, o vermelho, o verde e o azul, né? Vai você fazer essa composição dessas cores. O magenta, o azul ciano e o verdinho. Então, são cores que a gente consegue usar, né? 3 cores dentro de um look. O verde menta com o rosé e um azul. Então, você saber usar essas 3 cores é bem interessante. Um exemplo básico que todo arquiteto, todo designer, todo acadêmico conhece é o Mondrian, né? A composição do Mondrian. Azul, vermelho e amarelo. Não tem erro, né? Dentro das leis de harmonização, nós temos também as cores análogas. São cores dispostas lado a lado, sequenciadas, né? Elas trazem uma unidade. Então, você não tem a cair na tinta hoje. Então, você consegue combinar, assim, dá mais segurança para quem tem medo de usar nas cores. Você consegue combinar muito mais. São cores análogas. O azul clarinho, o azul royal e o roxo.
Então, o amarelo, o laranja e o vermelho são cores que estão dispostas lá do lado. O verde claro, o verde bandeira e o azul, né? São cores mais fáceis de você combinar. É muito importante você saber também dentro das cores a saturação. O que é uma cor mais saturada e uma cor menos saturada, né? Então, a gente tem alta saturação, baixa saturação. Cores menos saturadas são cores com mais mistura, mais adição de branco, tá? Cores mais saturadas são cores menos misturadas, então a cor mais pura, menos adição de branco, tá? As cores interagem com os nossos sentimentos, com o nosso humor, a nossa sensibilidade. Elas vão influenciar muito em relação ao prazer, à satisfação, né? Que as cores acabam causando. O uso das cores, eles estão presentes também na questão de segurança, prevenção de acidente de trabalho, que são algumas NBRs, né, e algumas normativas. Elas acabam influenciando na identificação de equipamentos, locais de trabalho, de forma a identificar e compreender essas medidas de segurança também. Tem um livro, Drunk Tank Pink, do Adam Walter. Ele fala sobre uma universidade de Nova York, ele fala sobre a cor rosa nas prisões. Então, houve alguns estudos, algumas pesquisas, dizendo que a cor rosa, ela auxilia no nível de dimensão do nível de agressividade em cada cela, né, em cada ala. Então, as cores foram utilizadas em bancos, em ônibus, porque elas fizeram com que houvesse uma queda de índice de vandalismo. Então, a cor ela traz uma sensação neutra, de calmaria, né, aquela sensação de paz. Então, dentro desse livro, o Adam ele fala um pouquinho da influência dessas cores nas prisões e dentro dos espaços urbanos também, que acaba diminuindo esse nível de vandalismo. Cada tipo de cor, de tonalidade dessa cor, ela vai proporcionar impactos diferentes. Então, a gente consegue influenciar que as cores quentes dão a sensação do tempo passar mais rápido. Assim como o ambiente de trabalho, você tem que pensar, né, na mensagem que você deseja transmitir. Então, é importante a gente saber compor esses looks, saber compor esses ambientes, sempre estudar um pouquinho a relação das cores, né? Como foi a questão dos países católicos, o preto e o roxo representam um luxo. Na Índia, o branco representa esse luto, né? E o roxo, ele sinaliza a ressurreição. Países ocidentais, como eu falei para vocês, que o branco traz as purezas, a pureza, né? Então, a noiva normalmente casa de branco. Já na Índia, a noiva casa de vermelho, de roxo, né? Trazer a alegria. Em relação, até na Índia a gente tem uma festa das cores, né, que acaba falando e influenciando bastante nas cores. Uma outra questão, falando da moda, né, a gente fala assim, eu vou usar aquele meu pretinho básico, né, porque o pretinho dá uma sensação de que eu tô magrinha. Como que isso? Porque o escuro, ele dá essa sensação de afinar a silhueta, porque diminui a superfície. Então, falar, o pretinho básico vai me ajudar, né, ou tons azul, né, o azul marinho, porque ele dá a sensação de afinar a silhueta, porque diminui a área, né, de superfície. Então, você pode também usar cores para desviar o foco da sua atenção, ou se você está usando um look azul com laranja, você quer destacar que parte do seu corpo que você quer evidenciar ou destacar, então as cores também influenciam nisso. E claro, a dica principal para encerrar aqui o nosso podcast. A combinação harmoniosa e equilibrada, ela tem que ser estudada. Então, por isso que é importante você ter o ciclo cromático, você pensar, hoje você pode baixar aqui no celular, né? Ou pesquisar na internet. Sempre auxiliar, né, de uma forma mais harmoniosa, equilibrada. Tá com medo de usar cores? Vai com calma, vai usando um pouquinho. Então, tá com o look todo preto, em vez de usar um acessório, uma coisa mais, um pouquinho menor, e até você criar confiança. É importante a gente pensar que os efeitos visuais também nos ambientes é muito interessante, né? Quando você tem tons escuros numa parede ao fundo, você traz a sensação de que o ambiente está aproximando aos seus olhos, então você acaba encurtando esse espaço. Quando você quer alongar, você pinta todas as paredes de tom escuro e deixa só o teto claro, então você acaba alongando esse espaço. Não, eu tenho um ambiente com o pé direito muito alto, eu quero rebaixar esse pé direito. O que eu faço? Pinto meu pé direito, meu teto de escuro e as cores laterais, as 3 ou 4 paredes, dependendo do ambiente, você põe um tom mais claro. Não, eu quero fazer o oposto, eu quero estreitar meu espaço. Pinto as paredes laterais de tom escuro. Quero alargar, então pinto de escuro a minha parede e o teto, né? Encurtar as paredes, pinto uma faixa.
ampliar, compactar, dar destaque, quer deixar destaque, pinta aquela parede ou traz as demais paredes naquele ambiente com cores diferentes. Então, assim, as cores, elas estão aí pra gente usar ou usar desde que você acabe usando com cautela, com equilíbrio e com harmonia, tá bom? Queria agradecer vocês por prestar atenção nesse podcast e até o próximo podcast. Obrigada, até mais!